Bom, a pandemia Covid-19 gerou muitas incertezas sobre o futuro, né? Futuro imediato, pelo menos. O que é que vai acontecer no mundo, né, no planeta Terra, nos próximos 2 anos, ou talvez mais ainda. Surgiu essa pandemia terrível, mexeu com a rotina, o cotidiano das pessoas e com impacto forte sobre a economia. Porque os hábitos de consumo tiveram que mudar, os hábitos de lazer, de entretenimento, as pessoas agora já não viajam, não podem viajar, turismo praticamente está paralisado, ou diminuiu muito o fluxo de turistas que vão de um país para outro, e até dentro de um mesmo país, eventos grandes, congressos, seminários, tudo isso passou a ser feito de maneira virtual, ou seja, via internet. Quando é que isso vai mudar? Ninguém pode dizer, porque quando a gente sente que a pandemia está dando uma trégua, ela ressurge em outro ponto. Então, a humanidade hoje aguarda ansiosa, com uma certa angústia, a vacina, ou as vacinas, né? Os cientistas também não chegam a conclusões porque que em algumas regiões a incidência da pandemia foi muito mais grave que em outras. Agora se cogita até que a dengue, em países que sofreram muito com a dengue, caso da África, e até aqui na América do Sul também, na América Latina, o impacto da Covid-19 é menos terrível. Bom, são tantas hipóteses, mas a consequência disso, essa incerteza em relação ao comportamento futuro da economia. A economia vai reagir mais rápido ou não, se ela voltará ao que era antes. Enfim, e correndo de uma forma paralela, a gente está numa situação nebulosa em relação ao aquecimento global, né? As queimadas no Brasil de uma forma muito intensa e também nos Estados Unidos, tudo isso tem gerado uma certa dúvida em relação aos efeitos mais imediatos do aquecimento global. Bom, o resumo disso tudo é que os mercados financeiros eles estão muito agitados, eles estão muito inseguros, né? Os investidores eles estão inseguros em que atitudes tomar, onde se posicionar. Então houve um movimento, por exemplo, em relação a corrida em relação ao ouro, que eu acho até uma coisa meio irracional, né? O homem tem essa obsessão pelo ouro, faz um esforço danado para tirar o ouro ali debaixo da terra, dos aluviões, para depois enterrá-lo de novo sob a forma de tesouro, né? Para acumular. Não faz nenhum sentido isso, mas tem uma fixação até meio freudiana em relação a esse metal chamado ouro. Pois é, houve essa corrida. E agora alguns ativos se valorizaram muito, tipo ações, mas ações de que empresa? Daquelas que possivelmente serão beneficiadas com a pandemia. Como se realmente, no médio prazo, algum setor pudesse ser beneficiado com a pandemia, né? A pandemia enfraquece não só a saúde humana, mas enfraquece as economias. Então, trazendo isso para o Brasil,
para o comportamento dos mercados financeiros, a gente vai ver que uma certa desvalorização do real faz sentido, embora a gente vá ter uma situação de balanço de pagamentos esse ano excepcional, do ponto de vista de necessidade de financiamento que o país tem em moeda estrangeira. O saldo da balança comercial vai ser tão grande, muito acima do esperado, que o Brasil vai precisar de menos recursos para se financiar, ou seja, menos fluxo de investimento direto, menos fluxo de financiamento. Ou seja, a gente não precisará recorrer tanto a aplicações financeiras de fora para fechar as contas externas. Mesmo assim, há uma certa dúvida em relação ao que pode vir a acontecer no futuro e o real sofreu uma desvalorização. Trazendo isso para o panorama das taxas de juros, a curva da taxa de juros, a gente vai ver o seguinte, que no curtíssimo prazo as taxas de juros estão muito baixas. E à medida que a gente alonga a aplicação, as taxas de juros estão subindo muito. Então, alguma coisa de errada, se o investidor está temeroso em relação ao longo prazo e está absolutamente tranquilo em relação ao curto prazo, não faz sentido a lógica econômica, né? Então, se a gente olhar para o que seria uma normalidade do mercado financeiro, em mercados mais desenvolvidos, mercados menos turbulentos do que o Brasil, a gente vai ver que acontece exatamente isso. As aplicações, quanto mais longas, elas tendem a ter uma taxa de juros mais alta. E quanto mais curta, uma taxa de juros mais baixa. Acontece que no Brasil a gente se acostumou a uma situação anômala, completamente fora do que seria o normal, que é ter taxas de curto prazo altíssimas, maiores do que as de médio e longo prazo. Vocês lembram do overnight, né? Na época da inflação alucinante. As taxas de juros de um dia, elas eram maiores do que se você quisesse fazer uma aplicação mais longa. Era uma coisa completamente louca. Então, todo mundo ficava no overnight, porque para que você ia fazer uma aplicação de longo prazo se você ganha mais dinheiro no overnight? Então, a tendência hoje, eu acho que com essa queda da Selic, talvez a gente mude estruturalmente o nosso mercado financeiro, é de que as aplicações curtas, elas passem a render muito pouco mesmo, né? Aquele dinheiro que você fica por uma semana, 2, 3, por um mês, renda pouquíssimo. No Japão, por exemplo, se você quiser fazer uma aplicação curta, você tem que pagar para o banco. Ou seja, você tem que pagar uma taxa para o banco para ele ficar com o seu dinheiro. Por isso as pessoas guardam dinheiro no correio, porque o correio não cobra nada, mas também não remunera o dinheiro, quando você quer ter o dinheiro no curto prazo, né? Então essa que é a expectativa que eu tenho, de que as taxas de juros no curto prazo, mesmo que a Selic se altere, elas passem a render pouco, né? Assim, é só um pequeno prêmio para esse dinheiro não ficar no seu bolso, né? São dinheiros que vão ficar temporariamente parados, né? Aplicados no curto prazo. Então você vai receber uma remuneração assim quase que simbólica, só para aquele dinheiro não ficar no seu bolso. Mas à medida que você alongar a sua aplicação, essa taxa de juros vai subindo. Eu acredito até que a tributação brasileira, nesse sentido, ela contribui. Quanto mais tempo você deixa a sua aplicação lá, menos você é tributado, a não ser em alguns tipos de aplicação, né? Que essa coisa tem que ser mexida, talvez agora na reforma tributária. Tem alguns papéis que são completamente isentos, independentemente do prazo de aplicação. Não pode ser.
eles devem ser isentos de tributação se se a aplicação for mais longa. O que é importante para a economia? Se você tem um quadro de pessoas, investidores, empresas que aplicam recursos no mercado financeiro a mais longo prazo, fica mais fácil para o sistema financeiro também financiar a médio e longo prazo. E os investimentos, quase todos, eles não têm um retorno da noite para o dia. Você precisa de maturação, precisa de uma carência. Então você precisa ter um funding, aquilo que vai te financiar, de mais longo prazo. O Brasil conseguiu alguma maluquice, por exemplo, de financiar um imóvel de 30 anos com base na caderneta de poupança. Ou seja, os recursos da caderneta de poupança que podem ser sacados. Se eu depositar hoje, eu posso sacar amanhã, sem nenhuma punição. Isso é dinheiro que vai financiar um imóvel por 20 anos, 15 anos, 10 anos. Né? Você tem um descasamento de prazos aí enorme, o que faz com que quem financia por 10 anos cobre um juro excessivamente alto, porque ele precisa se garantir de que ao longo desse tempo todo a oscilação do juro de curto prazo da caderneta não vai inviabilizar o retorno que ele tem do financiamento. Então, se a gente tiver um funding, né, uma base de financiamento que seja também de longo prazo, a tendência é que essas coisas casem e se cobre uma diferença entre uma coisa e outra. É o lucro que o banco vai ter. Então, você aumenta o seu leque de financiamento. Né? Então, a pandemia, de alguma maneira, trouxe para o Brasil uma oportunidade de a gente reestruturar os nossos financiamentos. Reestruturar, assim, a possibilidade de os investidores buscarem dinheiro como todo mundo busca. Então, algumas pessoas dizem, né, que a pandemia trouxe talvez uma oportunidade da gente mudar a nossa cabeça. Pelo menos sobre esse aspecto, eu acho que a gente tem uma oportunidade. O Brasil precisa de investimento, precisa aumentar a sua infraestrutura, precisa aumentar a sua capacidade de produzir de uma forma com custos mais baixos. Você só vai conseguir isso com investimento, né? Você melhorar o seu sistema produtivo, usar tecnologia. E para isso a gente precisa de financiamento. Então aqui é uma pequena dose de esperança de que nessa confusão toda, talvez o resultado, não no curtíssimo prazo, mas para os próximos anos, seja positivo.